Muito obrigado, Carlos. Excelente palestra. Convido você a compor a mesa, Luiz Ferraro, professor Alexandre Piantini, professor Carlos Morales, e a sessão está aberta para perguntas. Já temos um inscrito aqui, eu vou passar para o Sérgio, mas nós também já estávamos cobrando aqui do Carlos para ver a possibilidade de sortear um TCAT, né? Então eu já estou solicitando, o Jobson também já achou interessante. Aí. Oh, coitado. Não, o Barbosa está ajudando com o microfone. É só... Já falei, Sérgio, o nome da empresa é MPS Energia. A minha pergunta é para o professor Morales. Por favor, professor. Professor, muitos estudos que relacionam acidentes e danos causados por descargas atmosféricas, é muito necessário ter a precisão da localização, data e localização. Então, existem muitos estudos na Alemanha e nos Estados Unidos. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, é simples. Os dados que... O senhor confia mais nos dados das redes de localização americanas e alemã do que a brasileira, do que a gente existe hoje, ou é a mesma coisa? E o senhor apresentou dados aqui muito precisos, relacionando a altura de edifícios com localização. O senhor confia naqueles dados que o senhor utilizou isso, ou a gente pode extrapolar esse estudo com dados obtidos de outras fontes aqui no Brasil? Bom, vamos lá. As tecnologias de detecção de raios, né, são americanas e alemãs, né? Ou seja, então o que a gente tem aqui no Brasil tem lá fora, né? A gente acaba desenvolvendo algumas tecnologias que hoje universidades e empresas brasileiras acabam desenvolvendo, né? A gente acaba utilizando, mas em termos de sistemas de detecção de raios, a gente usa tecnologias estrangeiras. Então, os resultados que nós dispomos, né, são os mesmos que existem lá fora. Então, a gente não precisa contrapor o que eles fizeram lá fora, ou seja, é tão bom quanto, né? O que acontece é que você tem que saber a limitação da tecnologia que você está empregando. Então, a ideia da apresentação foi provocar vocês, porque existem muitas informações, mas vocês têm que saber, ou seja, qual é, digamos, a eficiência de cada uma dessas tecnologias e qual é o resultado. Então, o que acontece? A eficiência da localização, ela varia de alguns metros, dependendo da tecnologia que vocês utilizarem, até alguma dezena de quilômetros, tá? Então, dependendo da aplicabilidade que você vai fazer do uso dessa informação de localização de raios, você usa uma tecnologia ou não. E isso está ligado com o custo que você vai ter, tá? Então, com maior precisão, custa mais caro, com menor precisão, custa menos. Você precisa de menos investimento. Então, todas as tecnologias, independente qual for, tá? De sistemas de localização e detecção de raios, né? Que existem aqui no Brasil e lá fora, todos eles identificam o local onde caiu o raio, qual é a elipse de erro ou a área que tem 95% de chance de ter caído aquele raio, tá? Ou seja, eles dispõem essa informação, e o tempo da ocorrência do raio com precisão de pelo menos segundo, né? Em geral, para a gente que trabalha na área, a gente trabalha com precisão de microsegundo a nanosegundo, tá? Mas aí a gente trabalha com outras coisas interessantes. Então, a relação da altura, na verdade, é assim, ali eu fiz outra segunda provocação, né? Que é o seguinte, muito se fala sobre a altura, todas essas coisas. Então eu peguei o banco de dados da prefeitura da cidade de São Paulo, que tem a altura das edificações, não inclui antena, não inclui nada dessas coisas. Então eu mostrei para vocês onde os raios caíam, né? E vocês viram, ou seja, que ele cai de forma aleatória, né? Tirando algumas exceções, como o Pico de Jaraguá, né? Ali cai mais ou menos na ordem mais ou menos de 8 raios, né, por ano, e sobe mais de 20. Então, aquela foto que você mostrou, ele não caiu, ele subiu, tá? Só para te alertar um negócio. Você sempre vê a ramificação indica a direção de onde que tem. E no Pico de Jaraguá, as condições para os raios caírem lá são muito particulares, é sempre no final da tempestade, né? Não é quando está a tempestade ativa, porque é um processo diferente, né? Então, o que acontece? Existem, de fato, algumas torres e tal. Só que a brincadeira lá, da altura, o que foi? Todo mundo é de São Paulo ou não? Não? Todo mundo conhece a Avenida Paulista? A Avenida Paulista é uma das áreas mais altas que tem. Está cheio de prédios, está cheio de torre. Então, quando você olha a densidade de raios lá, você não vê a região da Paulista. Você vê, na verdade, o Anhangabaú, a parte de baixo que tem. Tá? Então, o que acontece? As tempestades são os processos dinâmicos.
Então você tem todo o sistema embaixo, você tem prédios que acabam induzindo cargas nas distribuições, você pode eventualmente ter os raios, né? Mas a grande maioria dos raios eles acabam caindo, né, em localidades aleatórias. Mas as torres altas, principalmente torres de telecomunicações, tipo de Araguá e tal, sim, elas caem, são os hotspots. E é da mesma forma você vê os eletrogeradores e tal. Então você consegue ver essas torres sobressaindo nos dados. Então é a mesma coisa que tem aqui e tem lá fora, tá? Não muda muito não. Quem está falando aqui é Moacir, da EPL, e primeiro é uma observação, né? E segundo é uma pergunta para o Dr. Morales. A primeira observação é que, com relação às antenas, eu observei no passado, a gente fez um cruzamento de dados de raios aqui na cidade de São Paulo, com versus localização de antenas, né? Só para a gente ter uma ideia. E não havia correlação entre a queda de raio e as antenas. Também, como você detectou, as coisas altas também não tinham essa correlação. E, curiosamente, o local que caía mais raio era um prédio ali na Zona Leste, também ficava uma manchinha escura ali em cima dele. Parece que a Zona Leste, por causa dos corintianos, com certeza, tem essa característica, essa é uma observação. E a pergunta que eu queria fazer, professor, a gente observa que, ao longo dos anos, o senhor tem feito um esforço muito grande para manter esses sistemas no ar, né, com toda essa qualidade de informação, e se o senhor tem feito algum esforço para fazer a integração de alguns sistemas que o senhor controla aqui no laboratório Storm, e como é que está esse trabalho? Vamos lá. A brincadeira da Zona Leste, eu brinco muito com o corintiano porque eu sou palmeirense, tá? Então, quem não descobriu, agora já sabe. Mas a Zona Leste, só para complementar, na verdade é o seguinte, para quem é aqui de São Paulo, todo mundo sabe, quando tem noroeste, tem tempestade vindo. Então, quando você traz uma massa de ar vindo de uma região de noroeste, ela acaba encontrando a massa de ar que vem da tarde da brisa marítima. E essas duas massas se encontram na cidade de São Paulo por volta do 12h30, 2h da tarde. Então elas acabam intensificando as tempestades que estão se propagando. E elas acabam canalizadas na Zona Leste. Por isso que a gente tem a maior densidade de raios na cidade de São Paulo, na Zona Leste. Quer dizer, essa é a brincadeira que tem a parte, né? Hoje, o que eu faço, na verdade, Moacir, eu tenho a rede de detecção de StarNet, né? Ou seja, eu trouxe uma rede, um sistema de detecção de raios de longa distância. Então a ideia era saber como que as tempestades modulavam na América do Sul. Essa que era a ideia, entender e compreender elas, porque as tempestades elas são utilizadas como termômetros de mudanças climáticas, né? Então, uma vez que você tem um aquecimento global ou não, você tem um aumento de vapor d'água na atmosfera, eventualmente você aumenta o número de tempestades. E as tempestades acabam sendo detectadas a partir dos raios. Então, se tem um aumento ou diminuição, você começa a ver quais regiões afetam ou não. E aí, a partir da hora que a gente introduziu isso, foi trazer tecnologia para o Brasil. Porque o que acontece? No Brasil, a gente compra as coisas. A gente não desenvolve. E a StarNet eu desenvolvi ela do zero. Tá? Então, foi trazer para a universidade o desenvolvimento de uma tecnologia, que até então era restrita a gente comprar. A gente vai lá, compra a tecnologia e pronto, que faz. Então, com a StarNet a gente fez isso, instalou aqui dentro, e aí os meus alunos acabaram aprendendo como funciona e como desenvolve esses equipamentos, né? E aí, associado a isso, o que a gente fez? A gente desenvolveu, em parceria com o FMS, sensores de moinhos de campo, né, os field mills, antenas lentes e assim por diante. Para quê? Para caracterizar as descargas elétricas. Então, dependendo das aplicabilidades, aplicações de algumas empresas, a gente acabou desenvolvendo tecnologias para isso. Então, hoje, o que a gente tenta fazer é fazer novas parcerias para montar o laboratório, porque a gente monitora, né, a atividade elétrica, e uma coisa que a gente fazia no nosso portal era disponibilizar os dados em tempo real de forma gratuita. Isso a gente distribuía gratuitamente para as pessoas podiam baixar. Só que aí o que acontece? As pessoas baixavam e vendiam esses dados para outras empresas, né? Então, ou seja, complicava um pouco a gente, né? E às vezes a gente precisando de parceria para manter o laboratório. Então, hoje o que a gente acabou fazendo é tentar desenvolver mais tecnologias, operar o sistema, né? E hoje a gente conta com a parte dos sistemas de detecção de raios e vários tipos de antenas, né? Principalmente aqui na região da USP, mais uns radares meteorológicos de alta precisão, né? Que a gente acaba monitorando chuva com uma resolução de 30 metros. Então a gente quer saber como que as tempestades se desenvolvem, né? E a ideia é desenvolver novas tecnologias, Moacir. Essa aqui é o que a gente está querendo fazer. Boa tarde, Christian, né?
CIA Engenharia Elétrica. A pergunta, acho que ficou pertinente essa parte da altura do prédio, né? Também quero entrar manter esse assunto, professor Carlos. É o seguinte, entra na área de exposição equivalente da norma a altura do edifício, né? Eu venho do interior e lá na cidade faz um prédio de 4, 5 andares, o cara já procura alguém para fazer o SPDA para ele. E com relacionado ao parâmetro que entra na norma e ao estudo que o senhor fez, qual seria assim o conceito técnico para isso não ir de acordo com os parâmetros que a gente tem hoje da norma? Você tem alguma definição assim, por que isso não acontece, apesar de ser um efeito natural, né, que é meio difícil, né? Bom, acho que depois o Alexandre vai ter que complementar. Eu sou da área de meteorologia, não sou da área de proteção, né? Mas assim, o que a gente vê, ou seja, o raio, eu brinco, ou seja, que o raio é bicho preguiçoso, tá? Ele procura um meio mais rápido e mais condutivo para se propagar, né? Que é o local mais perto. Então, em princípio, o local mais alto acaba sendo, né, o ponto de contato mais próximo. Mas, não obstante, o que acontece? A gente está sobre um condutor. Então, se eu tenho um raio descendo, ou seja, eu tenho carga elétrica, então o que eu vou fazer sobre um condutor? Eu vou induzir uma distribuição de carga na superfície também. Nada impede de subir o raio, que é o raio conectante. Então, muitas vezes ele acaba indo para um outro lado que a gente não sabe. Né? Vocês lembram o primeiro slide que eu mostrei para vocês, que ficou fazendo um filmezinho? Ali é um sistema de VHF que mede em 3 dimensões. Então, a gente consegue ver a propagação do raio. Então, ter aqueles sistemas é interessante para quê? Para você conseguir monitorar, que nem tirar uma foto. E aí você verificar quais são as ramificações do raio para você desenvolver os seus sistemas de proteção. Tá? Acho que aí o Piantini pode responder mais sobre a norma em si. Não é bem a minha área. Acho que sobre a norma, eu acho que o Hélio, o Jobson podem falar até melhor isso daí, porque eles são do comitê, né? Mas eu acho que é importante ressaltar algumas coisas. A pesquisa, né, esses dados que o professor Carlos Morales apresentou, achei extremamente interessantes, né? Nem sei, Carlos, o período que você considerou para obter esses dados foi de quanto? 4 anos. 4 anos. É um bom período, né? E acho que são informações que não são nada óbvias, né? Esses resultados que você obteve. Até ia depois perguntar em particular se você já escreveu um artigo sobre isso ou está pensando em fazer, mas eu acho que certamente é interessante apresentar esses dados para a comunidade científica, né? Mas uma coisa que eu queria ressaltar, e acho que o Carlos falou já também, quando você tem objetos muito altos, né? Você tem torres de telecomunicações ou prédios muito altos, né? Esses objetos, sim, atraem muito mais raios. Mas, na verdade, não é que eles atraem, é que eles dão início às descargas, né? Essas descargas ascendentes. Então, aqui no Pico do Jaraguá, né? Você falou, acho que 8 diretas, e eu sei que teve um ano que teve um número menor de descargas descendentes, né? 2 ou 3, um número bem menor. Em compensação, o número de descargas de baixo para cima, né? Descargas ascendentes, ou seja, originadas a partir da antena mais alta lá, que é a antena da Globo, foi, se não me engano, 55 ou 56 descargas, né? Então, quando você olha o mapa assim, aquela região é uma região de destaque, né? E é justamente lá que caem muitos raios. Mas a razão, a gente fala que caem raios, mas é que os raios se iniciam desses objetos muito altos, né? Porque o campo elétrico na ponta dessas antenas é muito elevado, né? Então, muitas vezes, as condições são propícias não só para haver essa descarga inicial, ascendente, mas que ela consiga se propagar, se manter, né? E chegar até a nuvem. Então, mas esses já são objetos muito altos, né, com altura muito maior do que edifícios comuns, assim. Então, esses realmente são objetos que, se você olhar um mapa assim, você vai observar que o número de descargas que atinge esses objetos é muito maior assim do que numa objetos menores, né? Não sei se era exatamente isso. Okay. Só dando uma complementar, então, em relação à norma, né, na 5419, nas versões anteriores, você só sabia, quer dizer, a norma só se preocupava em saber se precisava ou não precisava da proteção. Nessa versão que temos a partir de 2015, tem o gerenciamento de risco. E esse dado que você falou, da área de exposição equivalente, já tinha anteriormente, mas agora
ela ela é trabalhada junto com outros vários parâmetros, né? Na verdade, são 110 parâmetros que você vai escolher para achar as probabilidades de risco. Então, é todo um trabalho probabilístico, assim, e a gente quer melhorar isso, né? Por exemplo, tendo um mapa mais com resultados mais reais, a gente vai conseguir ter uma noção melhor se aquela proteção, se aquela edificação precisa de uma proteção melhor ou não, né? Oi, meu nome é Cláudio, eu sou autônomo, embora eu finja que tenho uma empresa chamada Pitenc. Para o Morales, eu queria saber o seguinte, super complexo, cada tecnologia, metodologia, então eu não sei, por exemplo, para essas tecnologias, não faço ideia de quais são as contribuições do campo em cada porção do canal, em função da altura, né? Então, se a gente considerar tortuosidade, inclinações, como é que a gente pode falar em precisão de 1 metro, por exemplo, 5 metros, que seja Eu tenho dificuldade de enxergar isso aí, talvez você pudesse falar alguma coisa. Você tocou num ponto interessante, né? A tortuosidade do canal, né, ela está associada com as fontes de radiação. Então, aí o que acontece? Aí você tem que usar uma tecnologia específica para isso. Aí a gente usa os sistemas de VHF que medem emissões de fontes de radiação. Então você vai ver o canal, aí você vai ver a tortuosidade do canal. Você consegue fazer isso com o sistema de VHF. Então hoje existem 2 sistemas de VHF, um que é o tempo de chegada, que é o LMA que a gente conhece, né? E o outro é o de interferometria, né? Que são as duas tecnologias que você usa, tá? Então, esse você tem precisões de 100 metros, mais ou menos, de 5 metros até 100 metros, porque você está usando, que aí, eu lembro que eu falei, a primeira coisa que eu falei para vocês, de qual é a tecnologia que a gente precisa para localizar raio, é tempo. Eu preciso de um tempo com precisão de nanosegundo. Então, para eu medir com nanosegundo, eu preciso de uma placa de aquisição de dados que meça com gigahertz. Tá? Então, essa aqui é o negócio. E eu tenho que analisar o sinal. Então, aí eu consigo resolver isso daí. Agora, a precisão da localização do raio, aí já vem com outra tecnologia que não são os de VHF, mas aí eu estou olhando o ponto de contato. É onde eu tenho a descarga de retorno, onde que eles se conectam. Então, nesse eu não entro com a tortuosidade, eu só entro com o ponto de local que fechou. Então, por isso que é de 200 metros a 500 metros, né? Até 2 quilômetros, tá? O de metros, ele está restrito a fontes de radiação. Então, esse eu só faço com sistemas de VHF. Essa é a tecnologia que eu uso. E aí, qual é o problema? Só para vocês terem uma ideia. Um sistema desses, né, que mede fontes de radiação, só para vocês terem uma ideia, de um raio, por exemplo, no modo simples, eu tenho mais ou menos um raio, da ordem de 500 fontes em menos de 100 milissegundos. Então, imagina que uma tempestade tem aí, por minuto, da ordem de uns 20 raios por minuto. Quantas fontes de radiação eu estou medindo? Então, o que acontece? Você tem muita informação e você tem que agrupar todas essas coisas. Então, para o usuário final, esse sistema não é útil para vocês. Tá? Ele é útil para nós da área acadêmica, a gente quer ver propagação, ou para o sistema de proteção, que você quer ver tortuosidade e tal. Mas é um sistema um pouco mais complexo. Então, a gente não usa ele operacionalmente para fazer esse tipo de análise. Né? Então, eles ficam mais restritos para a área mais acadêmica de pesquisa. Então, não sei se eu te consegui responder. Um inscrito agora, o Hélio Sueta. Minha pergunta é para o professor Alexandre Piantini. Eu achei muito interessante a palestra dele. Nos cursos de segurança, a gente aprende que aquele curto-circuito que é feito nas linhas para fazer a manutenção para fins de curto-circuito, assim, caso alguém ligue a linha e a pessoa está trabalhando ali, né? E o que ele mostrou foi um outro aspecto, né, da questão dos surtos que possam aparecer. Eu queria saber se você tem algum número, se você acha referente a problemas de choques, de mortes em relação a tensões impulsivas ou correntes impulsivas, né,
porque a gente tem muitos dados em relação a 60 Hz, mas impossível, não sei, nunca vi. Não tenho também essa informação. Informação acho que difícil de ser obtida, né? Até porque se eventualmente acontece um caso assim, esses acidentes, eu não sei, acho que haveria muita dificuldade em se conseguir essa informação, né? Eu não tenho, mas de certo modo seria importante se isso acontecesse para se estudar, né, os casos e buscar uma forma mais eficaz, né, mais eficiente de se fazer esses reparos. Esse estudo que a gente fez é mais ou menos nessa direção, né? E o que a gente viu é que realmente não é um absurdo imaginar que uma descarga possa causar eventualmente um acidente, né, numa situação como essa que a gente viu, né? Estava conversando com o Luiz, né, no intervalo, né, a respeito daquela luva que o eletricista usa, qual seria eventualmente a capacidade dela de suportar uma tensão de impulso sem que houvesse a perfuração, né? Ele estava dizendo que existem no mercado luvas que suportam até em torno de 40 kV em 60 Hz, o que deve corresponder, talvez, no caso do impulso, a mais de 100 kV, ou talvez 100 kV pelo menos, né? Então, só que o custo também é muito elevado, então provavelmente não seja padrão as pessoas, os eletricistas, ao fazerem manutenção, reparo nas linhas, utilizarem essa luva. Então, eu acho que é um campo que dá para a gente desenvolver mais, inclusive fazer testes de suportabilidade dessas luvas, tentar obter informações como essa que o Hélio comentou, né? E estudar formas mais eficientes de procedimentos, né, mais eficazes para que as pessoas trabalhem nessas condições. E realmente essas condições de trabalho são normais, porque é justamente nas chuvas, nas tempestades, que ocorrem mais problemas e desligamentos, né? Então, é importante que a gente conheça mais sobre o assunto para evitar, né, o número de acidentes, ou pelo menos reduzir esse número. Legal, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta também para o Luiz Ferrari, né? Na sua apresentação você falou da NR1, da NR10, né? Mas você não falou da NR35, que ela tem muito a ver com os trabalhadores, né, na questão do SPDA, da PDA e tudo, né? Então, eu queria que você fizesse algum comentário sobre isso, né? Inclusive, eu sei que você tem um trabalho muito bom, né, usando um instrumento aí, então eu gostaria que você comentasse alguma coisa. Não, perfeito. Na apresentação desse workshop do ano passado, inclusive, eu falei bastante da proteção das pessoas que atuam em inspeção, né, principalmente na parte de inspeção do SPDA, e justamente elementos e possibilidades de evitar o risco da queda do trabalho em altura, né? E assim como o Hélio e alguns companheiros aqui sabem, como eu trabalho também nessa área de inspeção, eu já costumo utilizar bastante o drone justamente para isso. Ou seja, considerando que a pessoa é necessário acessar a cobertura ou um local de difícil acesso para fazer uma inspeção no SPDA, o melhor jeito de proteger contra o trabalho em altura é não fazer o trabalho em altura, né? Então, a gente leva o drone lá e se cair, cai o drone e não o funcionário. Eu não quis abordar muito essa questão do trabalho em altura, justamente para não entrar tanto na questão da inspeção, só para não bater muito com o trabalho do ano passado. Mas seria já uma terceira ótica, né? Aqueles dois cenários ali que eu trouxe, aqueles dois casos, esse já seria um terceiro caso. Seria justamente da pessoa que precisa subir para fazer uma inspeção da PDA, ou, em último caso, se a pessoa precisa fazer uma manutenção no SPDA, o drone ele já vem justamente num serviço prévio ali para fazer essa antecipação dos riscos, né? E uma avaliação de como vai ser feito esse trabalho em altura, justamente para poder proteger o funcionário. Nós temos mais 2 inscrições aqui, dá para ter mais uma e aí fechou. Aí já temos a terceira ali, então. Agora está com o Cláudio. Bom, eu vou fazer uma pergunta para o Piantino, mas deve respingar no Morales. E essa vai ser difícil, não para vocês responderem talvez, mas porque eu não consegui formular ela muito bem ainda na minha cabeça. Mas é o seguinte, eu achei muito interessante o trabalho do Piantini, né?
E aí, quando a gente começa a falar em probabilidade de kilovolts exceder a tensão exceder tantos kilovolts, me veio à cabeça, né? Probabilidade mesmo, considerando as descargas caindo em volta numa tempestade, inclusive caindo na própria linha, quando a gente considera que ela pode cair lá a 1 quilômetro de distância e vir propagando na linha, né? Então, eu não sei se você pretende, ou já fez e não tem tempo para mostrar tudo, se você tem uma estatística desse tipo, mas usando dados reais de descargas mesmo, para que um chefe chegue para o rapaz e fale, vai lá, garoto, você tem 0,5% de chance de morrer ou não. Essa é uma questão. Mas aí eu vejo uma dificuldade. Por exemplo, o NG é um parâmetro básico que a gente usa muitas vezes para calcular essas probabilidades. A gente pega, por exemplo, NG e pega parâmetros das descargas, distribuições estatísticas dos parâmetros de descarga. Mistura tudo para calcular, fazer alguns exercícios de probabilidade. Agora, no seu caso, imagina que está ocorrendo uma tempestade, o cara tem que ir lá arrumar a linha, não sei se isso é possível, mas então eu queria saber, será que, fazendo esse comentário aí para você e perguntando também para o Morales, tem dados estatísticos da distribuição dos raios durante uma tempestade? Porque é muito diferente do NG. O NG é uma mediona ao longo de anos, né? Mas e durante a tempestade? Por exemplo, qual que é a distância média entre um raio e outro, o tempo médio entre um raio e outro? Esse é o tipo de comentário que eu gostaria de ouvir de vocês, alguma coisa. Desculpa. Deixa eu responder primeiro, que eu respondo as fáceis e deixo o difícil depois para o professor Carlos Morales. Eu estou brincando. Sim, o José Cláudio, a ideia desse trabalho, inicialmente, foi saber se isso realmente pode ser um problema, né? Se um raio caindo a uma certa distância da linha, mesmo com aqueles aterramentos ali, se isso pode eventualmente causar um acidente, né? Eu trabalho com esse assunto há muito tempo, cálculo de tensões induzidas, mas não tinha certeza. Puxa, os dois aterramentos estão muito próximos ali do eletricista, né? Então, será que pode, em que condição uma descarga pode provocar uma tensão alta o suficiente para eventualmente provocar, né, um acidente importante ali? E eu imaginava que talvez numa situação extremamente crítica, né, uma corrente muito elevada, uma distância pequena, isso aí pode ser. Mas o que a gente viu é que não precisa ser um caso tão absurdamente rigoroso assim, né? Em situações como a gente viu ali, o raio caindo até 1 quilômetro de distância, dependendo da resistividade do solo, principalmente, né, uma corrente alta, pode já provocar uma tensão acima de 20, 30, 40 kV, né? Então, o objetivo inicial era saber se isso representa um problema e, sabendo que representa, o que fazer para atenuar o risco, né? No caso, a gente viu que aquele tipo de aterramento é bem mais eficaz e tal, e já ajuda bastante a diminuir o risco, né, de um acidente. Isso que você falou pode ser feito também, é um próximo passo, né? Acho que é interessante, porque você tem um estudo mais probabilístico, né? O que a gente fez foi determinístico. Estipulamos uma distância, 2 distâncias, vimos em que condições, né, a corrente pode ultrapassar o valor para causar uma tensão elevada. Depois fixamos a corrente e encontramos a distância que isso poderia acontecer, né? Então o objetivo foi atingido, mas fazer um procedimento estatístico, usando o método de Monte Carlo, por exemplo, fazer aleatoriamente as descargas caírem ali, levando em conta as distribuições de corrente, tempo de frente, etc., é um próximo passo, né? Acho até interessante fazer isso. Um estudo mais completo até levaria em conta isso que você falou no final também, né? Levar em conta as distâncias entre as descargas, porque a gente sabe que, em média, nós temos 4 a 5 descargas, né, em um flash, ou seja, uma primeira descarga, depois 3, 4, 5 subsequentes, mas pode acontecer mais de 20 até subsequentes, como já se tem registro, e há dados a respeito das distâncias entre essas descargas, que nem sempre a primeira e as subsequentes caem no mesmo ponto. Essas distâncias podem variar de algumas dezenas de metros até 7, 8 quilômetros de distância, a primeira de uma das descargas subsequentes, né? Então, existem dados a respeito disso que podem ser utilizados para fazer
esse tipo de análise, né? Nós desenvolvemos um trabalho em parceria com colegas da Universidade de Gênova e da EPFL, da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, né? Não foi exatamente para calcular esse problema de segurança, mas para avaliação de desempenho, né, de linhas de distribuição com relação a descargas atmosféricas. Então, foi um estudo bem completo, talvez o mais completo que exista a esse respeito. Esse trabalho foi publicado no começo desse ano, né, para se avaliar o desempenho de uma linha, levando em conta as correntes da primeira descarga, né, das descargas subsequentes, levando em conta a variação estatística das distâncias, né, e levando também em consideração o efeito das descargas positivas, né? Então, para esse estudo, a gente levou tudo isso em consideração. Nesse caso, não, mas também pode ser feito, né? E se fazer essa avaliação, acho que é um passo seguinte, né? Naturalmente, seria o próximo passo desse estudo. Bom, vamos lá para mais difícil, né? Uma vez que a gente tem esse banco de dados de localização de raios, é possível sim calcular as distâncias, né? Como o Alexandre falou para você. Eu nunca fiz, né? Isso daí, mas é uma coisa que é bem interessante ser feita e é factível, né? Eu faço mais na parte de tempo, porque a gente está preocupado, como eu sou da área de meteorologia, é ocorrência de tempo severo. Então, para mim, tempo severo, uma tempestade que começa a se caracterizar com tempo severo é quando ela tem mais de 10 raios por minuto, né? E aí eu calculei ao longo, aí eu tenho um banco de dados aí de 8, 9 anos de dados, de raios no Brasil inteiro, e aí eu calculei, ou seja, qual é a probabilidade de ter tempo severo a partir de raios, né? E aí eu chego, né, ou seja, a calcular quais são as regiões onde você tem 50, 60, 70, 80 raios por minuto, tá? De tempestades que você tem aqui no Brasil. E aí a gente identificou qual é o corredor onde elas ocorrem, que período do ano, que horário que elas ocorrem, com que frequência elas estão associadas com os sistemas e assim por diante. Então a gente tenta trabalhar nisso e a gente tem essas informações, né? E a outra coisa que a gente gosta de fazer é mais com o trabalho com os alunos de meteorologia, que é trazer ele para aprender sobre eletricidade atmosférica. Então eu tenho que introduzir ele. E segundo, para ele aprender a usar cálculo e estatística. Então o que a gente faz? Eu dou dados para eles de raios, calcula a probabilidade de cair um raio num parque, calcula a probabilidade de cair um raio numa piscina, ou na área que tem mais árvore, na área que tem menos árvore. Então, eles aprendem esses conceitos e aí a gente consegue, aí a gente tem todos esses mapas. Então, qual é a probabilidade? Tem até um ex-aluno meu aqui que trabalhou com parques, né? Então ele calculou, dada a entrada de uma tempestade na cidade de São Paulo, qual era a probabilidade de cair um raio num parque. E qual, se era a região onde tinha mais árvore ou tinha menos árvore. E onde vocês acham que cai mais árvore? Raio. Cai na onde tem árvore. São os pontos mais elevados, né? Então, são essas coisas que dá para a gente fazer, né? Uma vez que tem essas informações. Então, a sociedade, às vezes, tem que solicitar essas informações para os centros de pesquisa. Falou, a gente está precisando dessas informações. A gente tem essas informações e dá para trabalhar. Quer dizer, eu nunca calculei, mas, né, eu sei que o pessoal faz isso daí. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Pedro Solitem. Bom, eu peço desculpas se o assunto já tiver sido abordado, que eu acabei de chegar no evento, né? Mas eu estava pensando justamente na questão de parques, a partir da sua apresentação e da pergunta do nosso colega sobre prédios baixos no interior. Me lembro também que eu tenho o hábito de andar pelo Parque Vila Lobos no final da tarde, em dias de tempestade, né? A questão, assim, com relação ao público, é possível a gente pensar em procedimentos para proteger o público em tempestades, essas coisas assim? Então, olha, é assim, inclusive o exemplo que você citou, né, no Vila Lobos, há uns anos atrás, houve um acidente, houve a morte, acho que de 2 pessoas, jovens que estavam lá. Então, para áreas abertas, o que é recomendado, né, o Jobson citou isso hoje em outras diversas palestras nos nossos encontros aqui, a gente tem uma norma específica para proteção em áreas abertas. Ela, inclusive, tem alguns fabricantes aqui que desenvolveram sensores e equipamentos, né, para detecção das descargas e alerta de tempestades. Então, atrelado a esses sensores, a esse equipamento, você tem um software
que você pode ajustá-lo e falar, olha, gente, está caindo raio, pode cair um raio, né? Existem sensores de campo elétrico que conseguem até prever o início, né, da tempestade, e aí alertar e tirar as pessoas dos lugares das áreas abertas. Hélio, desculpa, Pedro, só complementar uma coisa. Na própria NBR 16785, você esqueceu o anexo G, que nós trabalhamos lá, que tem todo, inclusive foi motivo de vários trabalhos, papers, que você apresentou, relacionados àquele technical report de comportamento, né, de análise comportamental de como você proceder em relação à descarga aberta em campings, parques, clubes. Isso está no anexo G da NBR 16785. Bom, para quem me acompanha nas lives da Potência Educação, lá o pessoal fala que eu sou o Hélio Spoiler, né? Então, eu vou aproveitar, vou dar um spoiler. No próximo número da revista Potência, o meu artigo é sobre ferimentos devido a descargas atmosféricas, né? Então, lá eu cito bem esse anexo, falo lá tem os vários tipos de doenças e também, não nesse artigo, mas a gente fala, no anterior, a gente falou sobre esses vários tipos de proteção em áreas abertas. Acho que nós estamos caminhando. O Alexandre vai falar e aí nós caminhamos para a última pergunta. Não, é só complementar esse assunto, né, que o Pedro levantou ali do Parque Vila Lobos. Em apresentações anteriores, acho que do Carlos, né, não lembro mais quem mostrou hoje, mas relatou correlacionando tipos de acidentes com raios, né? E nesse caso do Parque Vila Lobos foram pelo menos 2, né? Teve um, se não me engano, 2000, 2001, eram umas crianças, né, no verão, começou a chover, tempestade, buscaram abrigo num quiosque, né, caiu um raio no quiosque ali, se não me engano, 2 crianças morreram, uma terceira ficou na UTI por muito tempo, mas acabou sobrevivendo depois, né? E passados alguns anos, não vou lembrar agora que ano foi, mas alguns anos depois, 2007, 2009, não sei, teve um outro acidente lá, aí eles colocaram que uma pessoa que ia de bicicleta, quando começava a fechar o tempo assim, para avisar as pessoas, vai tirar o pessoal, né? Uma mulher lá, e quando ela estava fazendo isso, ela foi atingida por uma descarga, na bicicleta ali, levou uma descarga, né? Ficou também um tempo no hospital, né? E eu lembro que eu falei até com ela, teve uma entrevista lá no próprio Parque Vila Lobos depois disso, num verão lá, o pessoal queria prevenir, e ela estava junto também, né? Estava bem, então o acidente tinha acontecido alguns anos antes, mas ela sobreviveu, né? Mas realmente, o pessoal pergunta, poxa, o que tem que fazer para evitar esse tipo de problema? E não dá para imaginar em ficar colocando um monte de para-raios lá, um paliteiro, né? Não tem condição, e também isso não protegeria, né, todo mundo. A melhor solução para essas áreas abertas é isso mesmo, que o Hélio e o Jobson falaram, né? Você tem que, esses sensores, né, eles sentem o campo, emitem um aviso quando esse campo atinge um determinado valor, e aí, uma sirene, por exemplo, né, então o pessoal fica avisado que tem que buscar um abrigo. Agora, é importante que haja um abrigo no local para essas pessoas ficarem protegidas, né? Então, acho que é isso. Nas praias também acontece muito esse tipo de problema, e acredito que a solução seja a mesma, né? Porque não tem como evitar você colocar... essa é a melhor saída para essa situação. Só complementando, com esses detectores, você consegue antecipar a presença do raio. Então, você consegue tomar essas ações antes da tempestade começar. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a todos os palestrantes. Todas as palestras foram muito boas, foram excelentes. Eu queria só fazer um comentário às cargas que vão incidir numa edificação. Eu acho que é uma questão de perspectiva. E, de repente, pode ter havido uma confusão por conta da forma como isso é abordado na norma, como que a gente determina a quantidade de descargas que vão incidir numa edificação específica, e com relação aos comentários que o professor Morales falou, né, sobre a não influência da altura, né, das estruturas de uma determinada região,
na densidade de descarga local ali daquela região. No meu entendimento, é o seguinte, o que acontece é o seguinte, a gente diz que o canal descendente, né, o líder descendente do raio, ele determina a macro-região de incidência, ou seja, aquela região mais ampla onde a descarga vai incidir. Já o canal ascendente, que é o líder de plasma que sai da estrutura, ele que determina o ponto exato, né? Isso daí, para a grande maioria dos casos, incidências em que tem os dois canais. Então, do ponto de vista da estrutura, do ponto de vista da estrutura em relação à sua atratividade, né, o número de descargas que vai incidir naquela estrutura, a sua altura ela vai influenciar. Tanto é que a norma, as expressões que tem na norma para cálculo da área de exposição de uma determinada estrutura, elas levam a altura em consideração. Mas do ponto de vista da característica da região, na minha opinião, essa influência é muito pequena, para poder alterar o NG dessa região. E a gente está lidando com reticulados muito grandes. Então, para a estrutura, faz diferença a altura, mas para o NG médio da região, na minha opinião, não faz. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. É um conjunto, né, de fatores. O Danilo, eu sei que você está controlando o tempo, mas eu vi que o Carlos ficou muito quietinho aí, né? Então é chato convidá-lo aqui para a mesa, que eu queria fazer uma pergunta. Em relação, você mostrou, né, que vai sortear um software de análise de risco. Eu queria uma opinião sua, né, em relação a essa mudança, porque antigamente a gente tinha só uma verificação, né, se precisava ou não precisava do SPDA. Aí depois veio a grande novidade da versão 2015 da norma brasileira, que foi o gerenciamento de risco. Se com os vários gerenciamentos de risco que você fez, se mostrou que as medidas de proteção são necessárias atualmente, são mais rígidas ou menos rígidas do que as anteriores? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, teve uma oscilação aí também, né? Antes era muito empírico, né? Depois veio a IEC 2006, né? Deu uma boa mexida nisso. Mesmo assim, eu até comentei lá na reunião da IEC, né, que alguns parâmetros são muito detalhados, né? São PSPD lá, você tem o cálculozinho do PSPD certinho e tal, não sei o quê. E tem outros parâmetros que chegam na reunião, o cara fala, acho que é 1, o outro fala, não, acho que é 0,2. Vamos botar 0,5 que tá bom. Então, tem essa disparidade, né? Então, tem algumas coisas que se conhece muito bem, e se conhece muito bem, vamos usar, vamos aproveitar. Tá? Mas tem algumas outras que ainda estão um pouco carentes, eu diria, de dados mesmo, né? De dados e de algoritmos, né? De levantamento mesmo, de como se determinar isso, né? E eles se baseiam muito na parte científica, que tem todo esse problema que o Xará levantou lá, de a sociedade mesmo precisa pedir isso, né? Não dá para o cientista ficar imaginando o que a sociedade vai precisar ou não, né? Ele faz o que apareceu para ele ali, né? É que muita gente chega para mim e fala assim, poxa vida, com essa nova norma agora tem um monte de edificações que antes eu precisava fazer a proteção, agora eu não preciso mais, ou então a maioria das edificações que eu faço dá nível 4, né? E antigamente eram os níveis mais... Se for pegar a revisão, vai voltar a precisar. Pelas simulações que andei fazendo, deu números maiores agora de necessidade de proteção. Então, acho que eu falei, tem essa oscilação, né? Teve algumas... que tem algumas coisas que ficam muito subjetivas, como aquele negócio de botar a placa de descida, fator 0,1, né? Aquilo lá é uma das coisas que não tem dado, e foi meio no chute aquilo. Então, tem pontos para melhorar ainda. Acho que a gente essa norma ainda pode melhorar bastante ainda. Ok, pessoal, mais alguma pergunta?
Ah, já era. Né? Só quem está na mesa que tem esse direito. Tá, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Tá? Na minha opinião, foi bastante proveitoso o dia de hoje. A gente teve palestras de assuntos diversos, foram bastante interessantes. E convido a todos a voltarem amanhã. Nós temos também mais 5 palestras, vamos ter o sorteio, vamos ter uma conversa com os patrocinadores. Tá? Então, agradeço novamente a todos e até amanhã, pessoal. Próxima.